Olá, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Gálatas, mas antes nós combinamos que precisaríamos ter dois entendimentos renovados na nossa mente. O primeiro foi o que é justificação e como ela é aplicada na nossa conduta diária. Né? Nós não podemos de forma nenhuma deixar que o ensinamento seja uma coisa apenas teórica. Ela tem que ser praticada, ela tem que ser vivida, ela tem que virar o nosso estilo de vida. Então, se você não viu sobre a justificação, veja nos vídeos anteriores a explicação para que a gente possa ter esse entendimento a partir do momento que nós realmente formos entrar na leitura do livro de Gálatas. O que é justificação e como ela altera por completo a nossa relação com Deus e com o próximo. E hoje nós vamos entender o que é o Evangelho. Você sabe me responder? Rápido, o que é o Evangelho? Uma boa notícia. Jesus morreu na cruz. Meus pecados foram perdoados. Tudo isso está correto? Claro! Mas vamos compreender a profundidade desta boa notícia da morte e ressurreição do Senhor Jesus e essa obra tão grandiosa que ele fez para nós. E para isso nós precisamos entender que o Evangelho está presente de Gênesis a Apocalipse. Sim, o Evangelho ele não começa no Novo Testamento. O Evangelho não está limitado àquele início, né? Nós temos a nossa Bíblia, né? Essa página muitas vezes em branco e aí fala assim, aí começa, né? Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não. O Evangelho ele está presente do começo ao fim. Em Gênesis nós vemos o Evangelho. Em Apocalipse também nós vemos o Evangelho. Porque o Evangelho é a ação, a iniciativa da Trindade de estar em comunhão, em relacionamento profundo e íntimo com a humanidade. Então o Senhor ele formou todas as coisas, formou um belo lugar chamado Éden e colocou o homem neste lugar, levando ele a ser participante. Chamou Adão e falou, Adão, coloque nome nos animais, coloque nome na vegetação, identifique todas as coisas desse lugar aqui que eu estou te dando por domínio. E assim levar ele a ter um relacionamento, uma integração com todas as coisas que já haviam sido criadas. Quando nós vemos também ali em Gênesis que mesmo depois do pecado, quando Adão ouviu os passos do Senhor, parecia ser uma coisa então corriqueira, né? O Senhor chegou. É hora da gente ter relacionamento, é hora da gente conversar, é hora da gente colocar em dia a conversa, como foi o dia, o que aconteceu, trocar amizade, exatamente como amigos fazem. Mas como ele já estava debaixo do pecado, naquele dia ele se escondeu. Mas o desejo do Senhor era ter relacionamento. Quando nós vamos lá para Apocalipse, nós temos o quê? Uma bela cidade, uma bela praça e novamente o Senhor está no meio dessa cidade. Onde que realmente ele deseja reafirmar que do começo ao fim o desejo dele é Emanuel, Deus conosco. Deus vivendo, habitando entre nós. Que maravilha, né? Então esta é a boa notícia, que o Senhor Jesus ele morreu na cruz, que o Senhor Jesus ele perdoa os nossos pecados, mas ele deseja habitar entre nós. Ele deseja estar com a tua presença entre nós. E isso chegará o tempo em que será consumado em totalidade. E aí o Evangelho é esta boa notícia. E é claro que quando o verbo se fez carne, como João fala no Evangelho capítulo 1, em que realmente começa ali a execução deste plano já anunciado no Evangelho para Abraão. Porque o Senhor chama Abraão e fala, de ti serão benditas todas as famílias da terra. Iria vir uma semente, iria nascer um homem da linhagem de Abraão que iria fazer com que todas as famílias da terra fossem benditas, bem-aventuradas, recebessem uma felicidade que não está ligada às coisas dessa terra. E Cristo nasceu, viveu e morreu. E no ato da cruz, esse símbolo, né? A crucificação, nesse ato da cruz,
houve uma vitória. E qual a vitória? A vitória contra a lei do pecado e a morte. Porque a partir do momento em que Adão desobedeceu ao Senhor e comeu da árvore, comeu do fruto que o Senhor falou que não deveria comer, ele abriu a porta para a morte. Até então não existia a ação da morte no universo, no planeta. Que forte, né? Aí o Senhor vem e estabelece na cruz, pagando o preço do pecado da humanidade e levando uma nova porta se abrir novamente, a porta da vida eterna. Porque quando Adão pecou, lá em Gênesis, o Senhor colocou arcanjos para proteger a árvore da vida. Porque eles falaram, agora ele é conhecedor do bem e do mal, para que ele não vá e não coma deste fruto e viva eternamente. Cercou este lugar e o protegeu. O Senhor Jesus, na crucificação, ele pagou o preço do pecado, fechou, venceu a morte e abriu novamente esse acesso ao lugar da vida eterna. E esta é a boa notícia. Cristo venceu. Olha como isso muda por completo a nossa mentalidade. Nós não estamos numa guerra sem saber o final. Nós não estamos num estilo de vida sem saber o que vai acontecer. Esse é o melhor spoiler de toda a humanidade, de todos os séculos. Né? Você que às vezes gosta ali de pegar um spoiler de um filme, de uma série que você vai assistir, o Senhor Jesus deixou o spoiler. Ele avisou na cruz do Calvário, eu venci. É claro que os judeus naquele momento achou que Jesus iria vencer Roma, né? Que ele iria vencer ali a cidadania realmente, o império que estava subjugando os judeus naquele momento. Mas não. Não era apenas isso. Ele estava vencendo, é claro que ele virá e dominará sobre todas as coisas, mas naquele momento ele estava vencendo o poder que foi dado através da desobediência para o pecado e para a morte. Mas através da obediência dele completa, que chegou à morte e morte de cruz, ele estava nos abrindo a oportunidade de viver uma vida não mais debaixo de iniquidade e pecado, e viver uma vida eternamente na presença dele. Então, muda completamente o seu e o meu estilo de vida. Eu sei o final. Cristo venceu. Fala aí, Cristo venceu. E agora nós estamos em que momento da história? Nós estamos no momento de anunciar esta vitória. E anunciar às pessoas que é momento de se converter a esse rei que venceu. Porque antes era o império das trevas que estava dominando. Mas todo o principado e potestade foi exposto publicamente em vexame. E Cristo triunfou sobre todos eles. Ele venceu. Agora, o anúncio é o quê? Exatamente como acontecia. Essa palavra evangelho, por Jesus, ela foi pega emprestado de Roma. Era uma palavra em que Roma, o rei morreu, e aí dois reis lutavam para saber quem iria governar Roma. Um venceu, o outro perdeu, e um mensageiro foi até a cidade, porque eles lutavam num campo de guerra. Foi até a cidade, esse mensageiro, e começou a anunciar: evangelho, evangelho. O que é? Boa notícia. O rei venceu. Boa notícia, Roma tem um novo rei, que no caso era Otávio. Roma tem um novo rei. Preparem-se. E aí Roma tinha 2 anos para se preparar até que Otávio fosse vir e realmente habitar e conquistar plenamente, territoriamente, o lugar ao qual ele já tinha vencido em batalha. Compreende? Então é esse momento que nós estamos. Cristo é o Rei dos Reis que já venceu. E nós somos os mensageiros do Evangelho. Boa notícia! Temos um novo rei.
Jesus Cristo. E aí esse momento é o quê? Convertam-se. A cultura, o costume, a forma de pensar, a forma de agir, porque agora vocês têm um novo rei e vão se preparar para que todas as coisas sejam agradáveis a esse rei. Por isso, deixou o Espírito Santo, para que ele opere em nós essa transformação. Como nós vamos ver em Gálatas capítulo 5, que é a obra do Espírito em nós. Então, nesse momento, nós precisamos entender que o Evangelho é essa iniciativa da Trindade. Do começo ao fim, de se fazer presente, Deus Emanuel, Deus conosco. Deus presente que habita entre nós, ao qual Jesus Cristo venceu a lei do pecado e da morte, nos proporcionando a anunciar aos outros: temos um novo rei, e convertermos a esse novo estilo, porque ele voltará e dominará sobre todas as coisas, e ele governará sobre todas as coisas. Então eu posso andar neste momento, no meu presente, com a certeza de um governo futuro, com a certeza de novos hábitos, novas condutas, novos pensamentos que agradem realmente ao rei. E nisso nós formamos uma cultura, né? Cada país, cada cidade, cada lugar, a comida de uma forma, a música de uma forma, as vestimentas são de uma forma, e é exatamente isso. No reino de Deus existe uma cultura do perdão, do arrependimento, da submissão, da entrega, da renúncia. E é isso que nós precisamos viver e propagar neste momento. Temos um novo rei. Converta-se, ele virá. Então guarde isso para que debaixo dessas duas óticas nós possamos ler o livro de Gálatas. No próximo encontro começaremos de fato no capítulo 1 desse livro, que vai trazer muito entendimento para a nossa vida. Fique conectado com Cristo, permaneça realmente com fome e sede cada vez mais da presença dele. Até a próxima!